Bom dia, gente. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do campus Abaetetuba e vamos continuar hoje com o segundo vídeo de geometria analítica. Bom, vamos falar agora de ponto médio de um segmento. Aí o plano cartesiano, tá? Vamos colocar aqui um ponto A qualquer, um ponto B qualquer, e ligar um segmento de A a B. Tá. Onde seria o ponto médio? O que vocês entendem por médio? Médio, eu entendo de médio, seria o meio. Isso mesmo. Ponto médio seria o ponto que está bem no meio desse segmento A e B aqui, tá? Olha aí. Esse pontão aqui. Vamos chamar esse ponto de M, que seria o ponto médio. Ok? E aí, o que eu quero saber? Eu quero determinar as coordenadas dele. Onde é que ele está tocando aqui no eixo X? E onde é que ele está tocando aqui no eixo Y, tá? Para eu me determinar essas coordenadas, eu vou utilizar uma formulazinha bacana aqui, olha só. Essa bem aqui. M, a primeira coordenada do M, do ponto médio, vai ser dada por isso aqui, que é o... Por isso aqui, tá? Que é o XA mais XB dividido por 2, e YA mais YB dividido por 2. Esse XA e XB são lá as coordenadas do ponto A e do ponto B, tá? E YA e YB também são as coordenadas do ponto A, lá no eixo Y, e as coordenadas do ponto B, lá no eixo Y também. Ok, professora, lá vem a senhora com um monte de letras, XA, XB, YA, YB. Então, bora lá por um exemplo, para ficar mais claro, a gente vendo numericamente fica melhor, né? Vamos lá. Olha aí, exemplo 1. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento, cujas extremidades são os pontos A, 1 e 2, e B, 2 e 4. Então, tá. Bora puxar aí o plano cartesiano primeiro. Aí, ok. O ponto A, ele toca no X igual a 1 e no Y igual a 2. Então, ele vai estar aqui no 1 e no 2. Por aqui, né? Então, vamos lá. Ponto A. E o ponto B, ele toca no X igual a 2 e no Y igual a 4. Então, aqui no X igual a 2 e lá no 4. Vamos lá. B. Ok, vamos fazer o segmento de A a B agora. E agora eu quero saber o ponto médio, ou seja, um ponto que esteja bem aqui pelo meio desse segmento. Aqui, ó, ponto médio. Bom, daqui eu poderia chutar que o M vai tocar lá no 1,5, mais ou menos, né? Aqui no meio entre 1 e 2. E no 3. Mas é melhor a gente fazer o cálculo para confirmar, tá bom? Então, bora utilizar lá aquela fórmula. M, XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Então, tá. XA, quem é? 1. XB, 2. YA, 2. E YB, 4. Fiz a soma aqui, 3 dividido por 2 e aqui 6 dividido por 2. E aí, simplificando, 3 dividido por 2 é o mesmo que meio, né? Mas eu posso continuar deixando esse 3 dividido por 2. E 6 por 2, que vai dar 3. E aí, eu acertava no meu palpite. Exemplo 2. Se 2 e 3 é o ponto médio de AB,
com o ponto A sendo esse ponto aqui, ó, N e 5, e B, 4 e M, quanto vale M mais N? Olha, esse daqui já ficou mais interessante, né? O ponto A e o ponto B já vem com letras, com N e com M, né? Olha só. Primeira coisa, eu não sei quem é esse N e esse M, então tá difícil de eu montar o gráfico, né? Então, vamos começar pela fórmula. O ponto médio, a fórmula do ponto médio é essa aqui, né? Vamos substituir os valores. XA é o N. XB é o 4. YA é o 5. E YB é M. Vamos substituir aí. Ok? Substituir. E agora, o que eu vou fazer? Olha só. Isso daqui não é as coordenadas do ponto médio? Sim, né? Mas ele diz aqui que o ponto médio é esse par ordenado aqui, 2 e 3. Então, eu vou colocar isso aqui é igual a 2 e 3, porque é o ponto médio. Isso daqui é o ponto médio, isso daqui é ponto médio também. São iguais, ok? Então, a gente vai colocar isso igual a esse ponto aqui, que é o ponto médio. Ele está dizendo, é o ponto médio de AB, ok? Tendo isso, o que eu vou fazer agora? Vamos fazer coordenada por coordenada, tá? Esse primeiro elemento aqui, que é o x, vai ser igual ao primeiro elemento daqui, que também é o x, né? Então, vai ficar n mais 4 dividido por 2, igual a esse 2zinho bem aqui. Ok? E aí, eu vou resolver essa equaçãozinha aqui para descobrir quem é meu n. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Tá? Passei esse 2 multiplicando lá para o outro lado. Aqui. O 4 está somando, vou passar para o outro lado, subtraindo. Tá? 4 menos 4 igual a 0. Então, eu cheguei na conclusão que n é 0. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o y lá do ponto M. Olha só, esse elemento aqui é o meu y, né? 5 mais m dividido por 2. E esse elemento é igual a esse elemento aqui, que também é o meu y, ó, igual a 3. Então, vai ficar 5 mais m dividido por 2 igual a 3. E aí, eu vou resolver essa continha aí também. Passo o 2 para o outro lado multiplicando. 3 vezes 2, 6. O 5 está somando, passo para o outro lado diminuindo. 6 menos 5 igual a 1 positivo. Então, eu achei o n, que é 0, e o m, que é 1. E o que a questão quer? O que ela está me pedindo? Quanto vale m mais n? Eu já tenho aqui os valores, então, eu vou só somar, tá bom? M mais n é 1 mais 0. Ou seja, m mais n é 1. Lindo, né? Pronto, vamos para outro tópico. Condição de alinhamento de 3 pontos. Bom, o que é a condição de alinhamento de 3 pontos? O que quer dizer isso? Olha aí. Aí, nesse gráfico, vocês vão ver 3 pontos aqui, ó. A, B e C. E por esses 3 pontos, eu consigo passar uma reta. Ou seja, eles estão alinhados, né? Se o meu B tivesse para cá, eu não iria conseguir passar uma reta nos 3 pontos, né? Ou se ele tivesse para cá, ou C, tá? Eles não estariam alinhados, né? E aí, eu tenho uma regrazinha que vai me dizer quando esses 3 pontos estão alinhados. Eu vou fazer um cálculozinho e vou descobrir quando eles estão alinhados, tá bom? Tá,
Só lembrando aqui, olha, o A, ele vai determinar um ponto lá no X, que eu vou chamar de XA, e um ponto lá no Y, que eu vou chamar de YA. O B vai determinar um ponto lá no X, que eu vou chamar de XB, vai determinar um ponto lá em Y, que eu vou chamar de YB. E o C vai determinar um ponto lá em XC, e vai determinar lá em Y um ponto que eu vou chamar de YC. Estão vendo que está aumentando, né, a quantidade de pontos. Até então a gente estava estudando 2 pontos, agora já são 3 pontos alinhados. Outra coisa, a demonstração disso aqui, ele tem no livro que eu enviei para vocês. Ele é feito através do Teorema de Tales, que é um assunto que vocês estudaram, eu acredito que no 8º ano, no 9º ou no 9º ano. Porém, se vocês quiserem a demonstração, eu faço para vocês com muito prazer, tá bom? Mas a demonstração em si, ela é bacana de se aprender, mas essa descrição aqui é que vai ajudar vocês na hora de resolver o exercício, tá bom? Olha aí. Se 3 pontos distintos A, B e C são colineares, ou seja, se eles estão na mesma linha aqui, os 3 pontos, então D, que é esse D? D de determinante, tá? Dessa matriz aqui, ó, XA, XB, XC, YA, YB, YC, é igual a 0. Gente, calma, não fiquem nervosos. Parece feio, mas não é feio, não. Vai ficar bonitinho, tá? Quando a gente começar com a parte numérica, vai ficar bem mais claro. Vamos lá para a numérica, então. Vamos, antes de passar para um exemplo numérico, vamos lembrar como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 3×3. Vocês lembram? Olha aí, quem foi meu aluno ano passado vai lembrar, porque eu lembro muito bem que eu passei matrizes para vocês, tá? E falei de determinantes de matrizes 3×3. Tá aqui. Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer. Essa aqui era a matriz que estava lá no slide anterior, tá? Eu quero calcular o determinante dela. O que eu vou fazer? Vou primeiro repetir as 2 primeiras colunas. Essa coluna, eu vou repetir aqui. E essa coluna, eu vou repetir aqui também, tá? Essas 2 primeiras, eu vou pegar e repetir aqui. Ctrl C, Ctrl V das 2 primeiras colunas, ok? Tá bom. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, começando da diagonal principal. Quem é a diagonal principal? Essa bem aqui, ó. Aqui pega o primeiro elemento da matriz, tá? Olha logo para o primeiro elemento aqui e puxa uma diagonal. Essa multiplicação desses elementos, ó, multiplica os 3 elementos, XA, YB e 1. Agora eu vou multiplicar essa segunda diagonal que eu vou puxar aqui. Olha só. Tá? Puxei a segunda diagonal. YA, 1, XC. Puxo a terceira diagonal. Ok? E aí, fiz a multiplicação dessas 3 diagonais. Ok. Lembrando, essas 3 multiplicações aqui vão ser positivas, tá? Desse lado. Agora, eu venho com as diagonais secundárias, ou seja, olho para o último número da matriz, tá? Aqui em cima, e puxo a diagonal aqui, ó, tá? YA, XB e 1. A próxima diagonal, multiplicação dos elementos. E a última aqui, diagonal, multiplicando os elementos também. 1, YB, XC. E essa diagonal secundária vão ser negativos.
E é assim que a gente vai calcular o determinante da matriz, tá? 3 por 3, fazendo essa história aqui dessas diagonais, essas multiplicações. E esse determinante aqui, esse cálculo de todos esses números aqui, tem que dar igual a zero. Se der igual a zero, os 3 pontos lá estão alinhados, ou seja, estão numa mesma reta. Se não der zero, der qualquer outro número, 1, 2, 3, qualquer outro número, eles não estão alinhados. Essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, bora para um exemplo numérico. Ok, gente, vamos agora para o exemplo 3. Verifique se os pontos A, menos 2 e 3, B, 0 e 0, e C, 6 e menos 9, estão alinhados. Ok, lembrem lá que eu falei que se os pontos estão alinhados, então esse determinante bem aqui tem que dar igual a zero. Se o determinante dessa matriz der zero, então quer dizer que o ponto A, o ponto B e o ponto C estão alinhados, ou seja, eu consigo passar uma reta que vai tocar nos 3 pontos ao mesmo tempo, tá bom? Ok, e o que quer dizer esse determinante aqui, essa matriz? Bora observar ela. Olha só, a primeira coluna dela é feita pelos elementos só de x, né? XA, o x lá do A, quem é? Menos 2. O x lá do B, bora lá no B, 0. X do C, 6. Agora, a segunda coluna é feita só pelos y. Y de A, 3. O y de B, 0. E o y de C, menos 9. A terceira coluna eu formo só de 1, ok? E aí, como eu vou querer calcular o determinante, eu copio novamente as duas primeiras colunas aqui. Ou seja, eu faço uma matriz estendida. Eu falei para vocês isso quando eu copio novamente as duas primeiras colunas, ok? Então, bora lá substituir os pontos. Olha aí, os pontos x de A, x de B, x de C, y de A, y de B, y de C. Copio as duas primeiras colunas aqui. E agora a gente vai fazer esse cálculo aí, essa multiplicação. Como é que eu faço? Pego a diagonal principal, ou seja, começando pelo primeiro elemento, e faço a multiplicação dos elementos dessa diagonal principal aqui, ó. Menos 2, 0 e 1. E a próxima diagonal? Faço a multiplicação desses elementos. 3, 1 e 6. E a outra diagonal? 1, 0 e menos 9. E aí, esses elementos que começam pela diagonal principal aqui, eles são todos positivos, ok? Agora, vamos para as diagonais secundárias. 3 vezes 0 vezes 1, tá? Diagonal secundária aqui. 2, menos 2, 1 e menos 9. 1, 0 e 6. E aí, lembrando que esses da diagonal secundária são todos negativos. E aí, a gente vai fazer os jogos de sinais, né? Tudinho. Tem que fazer com bastante calma isso aqui para não errar besteira. Então, bora fazer o resultado de cada um aqui. Esse aqui, já que eu estou multiplicando por 0, ele vai dar 0. Esse aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. Menos, com menos, mais, né? Com menos, menos. Então, vai dar menos 18. Aqui tem um 0, já vai dar 0. Aqui tem 0 multiplicando, vai dar 0.
Aqui, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. 18 positivo, porque aqui só tem números positivos, né? Tem 0 no meio, já vai dar 0. Porque qualquer elemento multiplicado por 0 é 0. Ok. Agora eu vou fazer essa continha aqui desses números. Os zeros eu não preciso contar, né? Vai ficar só o menos 18 mais 18. Que vai dar quanto? 0, né? Então, eu cheguei na conclusão que o determinante, ou seja, todo esse cálculo que eu fiz aqui, deu igual a 0. Se deu igual a 0, quer dizer o quê? Que os pontos A, B e C estão alinhados, ou seja, estão numa mesma reta. Vamos ver lá no gráfico como é que fica. Olha aí, tá aí o eixo, né? O plano cartesiano. Bora colocar aí o ponto A, que é no ponto 3, menos 2 e 3, desculpa. O ponto B, que é 0 e 0. O ponto C, que é 6 e menos 9. E aí, vamos colocar uma reta para ver se ela passa aí nos 3 pontos. Olha, linda! Perfeita a reta. Passou nos 3 pontos. Tá vendo só? Então, conseguimos a condição de alinhamento e os 3 pontos vão estar certinho aí na reta. Vamos para outro exemplo. Exemplo 4. Verifique se os pontos A, 1 e 5, B, menos 3 e 2 e C, menos 7 e 1 estão alinhados. Primeira coisa, vamos colocar aqui aquela nossa formulazinha, né? De determinante dessa matriz aqui. Aí vamos substituir. X de A é 1, X de B, menos 3, X de C, menos 7, Y de A, 5, Y de B, 2, Y de C, 1. Igual a gente fez na questão anterior. Substituímos tudinho, ok? Igual como a gente fez na questão anterior, vamos fazer o determinante dessa matriz estendida aqui. Essa diagonal principal, essa multiplicação desses elementos. 1 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 1 vezes menos 7. 1 vezes menos 3 vezes 1. 5 vezes o menos 3 vezes 1. Diagonais secundárias. Desculpa. Lembrando que esses números são positivos. Agora, vamos para diagonais secundárias. 5 menos 3 e 1. 1 e 1. 1, 2 e menos 7. Lembrando que esses números das diagonais secundárias são negativos. Ok? E agora vamos fazer essas operaçõezinhas aqui, fazendo o jogo de sinal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Agora eu faço o jogo de sinal, menos com menos, mais 14. 1 vezes 1 vezes 1, 1, né? Com esse menos aqui vai ficar menos 1. 5 vezes 3, 15, vezes 1, 15. Menos com menos, mais 15. 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. 2 positivo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. Mais com menos vai dar menos 35. 1 vezes 3 vezes 1 vai dar 3, né? E mais com menos dá menos 3. Ok?
Ok, agora vamos fazer essa continha aqui. Eu vou reescrever ela aqui embaixo e fazer as contas de 2 em 2, tá? Ó, reescrevi ela aqui, reescrevi. Fiz de 2 em 2, mas vocês podem fazer tudo de uma vez na calculadora, né? Eu aconselho fazer de 2 em 2 até para não errar, principalmente quando o professor não deixa usar a calculadora. 4 menos 1, 13. 15 e 2, todos os dois são positivos, 17. Menos 35 com menos 3, menos com menos eu vou somar e conservar, menos 38. 13 e 17, os dois são positivos, mais com mais eu vou somar e conservar, deu 30. E repetiu menos 38. 30 menos 38, sinal do maior, deu menos 8. Então, o determinante dessa matriz aqui deu menos 8, né? Ela não deu zero. Se não deu zero, quer dizer o quê? Quer dizer que os 3 pontos A, B e C não estão alinhados, tá? Como o determinante é diferente de zero, ou seja, não deu zero, eles não estão alinhados. Bora ver isso lá no gráfico. Olha aí o plano cartesiano. E bora colocar os pontos aí. O ponto A, que é 1 e 5. O ponto B, que é 3 e 2. Menos 3 e 2. O ponto C, que é menos 7 e 1. Bora ver se uma reta passa aí nos 3 pontos. Essa passou em C e B, mas não passa em A. Essa passa em B e A, mas não passa no ponto C. Ou seja, não vai ter uma única reta. Eu poderia passar mais uma reta aqui, passando por C e por A, que não ia tocar no B. Ou seja, esses 3 pontos, eles não estão alinhados para mim passar uma mesma reta pelos 3 pontos. Ok? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido bastante também. E faça os exercícios que a gente sempre tem que aprender e treinar também, tá? Ok, tchau, tchau.